Olá, talvez você já me conheça ou talvez não, mas eu me chamo Nathalie Chaplin e eu tenho um grande sonho, deixar você e o mundo muito mais fit. Isso mesmo, eu quero te deixar em boa forma, saudável e te tornar uma atleta da vida. Mas eu não estou aqui para te prescrever um plano alimentar e nem um plano de exercícios. A minha missão é outra. Eu quero ajudar você a transformar seus hábitos alimentares e seu comportamento em relação ao teu corpo. Bom, você já deve ter me ouvido falar aqui sobre a famosa compulsão alimentar noturna. Aquela que quando a gente chega em casa depois do trabalho ou depois de um dia muito estressante, a gente tem vontade de comer do pé da mesa até o reboco da parede. Se identificou com isso? Então hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, sobre que comportamentos você pode ter ou que alimentos você pode inserir na sua alimentação para evitar esse ataque noturno que eu sei que estraga a tua dieta. Ora, não é novidade para ninguém que o desejo por doces e comida no período da noite reflete a baixa qualidade alimentar que você teve durante o seu dia. Restrição em excesso de carboidrato ou mesmo um jejum intermitente mal administrado certamente são causas que te levam a essa descompensação alimentar. Para eu conseguir te ajudar, eu realmente preciso que você decida acabar com essa bagunça alimentar que você está fazendo no teu corpo. Para, de uma vez por todas, de fazer essas restrições aleatórias na tua alimentação e escuta o que eu tenho para te dizer. Se você é aquela pessoa que está bem fora do peso ou vive engordando, emagrecendo, vivendo aquele eterno efeito sanfona, eu sinto te informar que você não sabe o que é necessário para emagrecer de verdade. Isso mesmo, você não sabe. Você está focando só no seu resultado, o emagrecimento, mas está esquecendo de uma coisa muito importante, o processo. Isso mesmo, para emagrecer você precisa ser saudável antes. Deixa eu te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Digamos que eu e você queremos ser milionárias, mas tem um porém. A gente não quer trabalhar para ser milionária. Tá me entendendo? Bom, daí você pode me dizer, mas existem outras formas de ser milionária. Assaltando um banco, sim, e daí você corre vários riscos, ou você contando com a sorte, ganhando na Mega Sena. Olha, eu confesso pra você que eu nunca vi ninguém emagrecer com a sorte. Mas assim como aquela pessoa que fica milionária com a sorte e muitas vezes não sabe depois administrar sua fortuna e perde tudo porque ela não conquistou aquele dinheiro, o mesmo acontece no processo de emagrecimento quando você busca fórmulas mágicas, quando você busca dietas mirabolantes. Você às vezes até consegue o resultado do emagrecimento, porém você não consegue mantê-lo, porque você não fez o verdadeiro processo de emagrecimento, que é se tornar saudável antes de emagrecer. Mas e Nathalie, e aquelas pessoas que fazem aquelas dietas, que ficam horas e horas sem se alimentar, né? Que fazem algumas restrições, ou são adeptas de uma dieta mais específica, uma cetogênica, uma sem carboidrato, a low carb, enfim, o jejum intermitente. E essas pessoas, olha só, vamos combinar o seguinte. Primeiro, aprende a se alimentar direito, a fazer as refeições bem bonitinhas, de 4 a 6 vezes por dia. Vai chegar o teu momento de também se desafiar nessas dietas. Mas por hora, enquanto você não souber se alimentar de verdade, eu não te recomendo fazer nenhuma dieta específica, porque você pode sim estar dando um tiro no seu pé. Ora, agora que você já sabe que você precisa fazer suas 4 a 6 refeições bem bonitinhas, bem certinhas, eu também preciso que você coma adequadamente durante essas refeições. Por favor, não estou falando para você comer coxinha frita, salsicha frita, bolo, chocolate, refrigerante, folhado. Não, se você começar a comer essas coisas durante as suas refeições, aí sim que você vai começar a fazer uma bagunça total
total no seu organismo, vai fazer cacaca para não dizer cagada. A verdade é que quando você come esses alimentos, essa coxinha, essa salsicha, o bolo, o chocolate, o refri, enfim, você aumenta ainda mais a sua fome. E é por isso que você acaba comendo compulsivamente. Esses alimentos não têm nutriente nenhum, então eles não sustentam o teu organismo. Esses alimentos, eles te deixam sem energia, sem disposição, te deixam sem saúde e só aumentam a tua insatisfação com o teu corpo, porque você vai acumulando cada vez mais peso e gordura. Então, sabe aquela dobrinha que tu detesta, que tu olha assim e não consegue... A verdade é que tu nem consegue olhar para ela. Sabe aquela dobrinha que te incomoda e que tu põe culpa na tua genética? Então, a culpa não é da tua genética. Não foi Deus que avacalhou com você. É você mesmo que está avacalhando com a sua alimentação. Não adianta. Em resumo, se você quer realmente exterminar a compulsão alimentar da sua vida, você tem que ter muito bem distribuído durante o seu dia os macronutrientes da alimentação, que nada mais são do que uma dieta balanceada em carboidratos, gorduras, proteínas e, claro, a água. São esses macronutrientes que dão energia pra gente, que dão energia, que dão disposição, que fazem o nosso organismo funcionar de verdade. E quando eles não estão balanceados no nosso corpo, obviamente ocorre uma descompensação na própria alimentação, muitas vezes. Se você quer saber se já distribui esses alimentos de forma adequada na sua rotina alimentar, eu tenho uma dica bem especial para te dar. Se hoje você consome no seu dia a dia mais alimentos que vêm da natureza do que da indústria, então você está de parabéns. A sua rotina alimentar já está bem adequada. Porém, se você é daquela pessoa que consome mais alimentos da indústria do que os alimentos que vêm da natureza, aí pode estar uma grande falha da sua descompensação alimentar. Os alimentos que vêm da natureza são as carnes, os peixes, os ovos, as frutas, verduras, legumes, os verdes, as sementes, as castanhas, os óleos naturais, o azeite, o óleo de coco, tudo que é refinado, processado, como os óleos vegetais, o açúcar, as massas, os farináceos, biscoito, refrigerante e mais uma lista imensa são os famosos industrializados. Se hoje esses alimentos estão muito presentes na sua vida, ou se você costuma substituir os alimentos da natureza por esses alimentos, isso com certeza contribui para a tua fome noturna, porque esses alimentos, infelizmente, não te trazem os alimentos necessários para sustentar toda a energia que o teu corpo precisa durante o dia. Então, se hoje na tua vida os alimentos industrializados, processados, aparecem com muita frequência no teu dia a dia alimentar, ou até mais do que os alimentos que vêm da natureza, com certeza tem muita adequação para você fazer na sua rotina alimentar. E desses alimentos que eu falei aí para vocês, os alimentos de verdade, os alimentos que vêm da natureza, quais são aqueles que são indispensáveis, que são tipo, sei lá, o top 5, e que são alimentos que, além de serem impossíveis de comer no período noturno, também são alimentos que te dão saciedade durante o dia ou durante a noite, enfim, não importa o momento que você coma eles, mas são alimentos indispensáveis para você se sentir sempre forte e sustentada para a alimentação do dia a dia. Eu vou citar aqui para vocês 5 alimentos que eu considero indispensáveis em qualquer alimentação e que eu te garanto que eles vão te dar bastante sustentação, bastante energia para o teu dia a dia e que, se você inserir eles na tua rotina, a tua compulsão alimentar vai diminuir bastante. Vem comigo! Não tenham dúvidas que o primeiro alimento que eu ia citar para vocês é o ovo. Eu considero o ovo o alimento mais básico de uma dieta. E por que eu tô falando isso? Primeiro porque ele é o alimento mais fácil de ser encontrado em qualquer lugar, né? É mercado, é supermercado, é o carro do ovo.
Segundo, porque ele é o alimento mais fácil de ser cozinhado. Ele pode ser um ovo cozido, ele pode ser um omelete, ele pode ser um ovo mexido, ele pode ser feito no micro-ondas, enfim. Não tem quem não consiga se virar com um ovo. E por último, o ovo é aquele alimento que ele pode ser consumido definitivamente em qualquer refeição. É no café da manhã, é de lanche, é de almoço, é de janta, ou seja, o ovo, além de tudo isso, de todas essas facilidades, é seguramente uma das melhores fontes de proteína para o nosso organismo e que nos dão muita saciedade durante o dia. Então, o ovo, ele com certeza não pode faltar na tua alimentação. Os segundos da minha listinha, e que eu também recomendo que entre na sua, são as carnes magras, né? Como o frango e o peixe. Indiscutivelmente são excelentes fontes de proteína e quem come proteína adequadamente tende a consumir menos calorias nas próximas refeições. Então, a proteína não pode ficar fora do seu cardápio e o peixe e o frango são excelentes opções para você botar na sua rotina alimentar. O terceiro alimento que realmente não pode faltar na tua rotina alimentar são as saladas, os verdes, a verdura, os legumes. E eu sei que você vai me dizer, ai, Nathalie, eu detesto comer salada. Se você realmente foi uma criança que não foi acostumada com esse paladar, é uma tarefa desafiadora botar esses alimentos na sua vida. Eu sei porque eu mesma passei por isso. Mas chega uma hora que a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente continua fazendo errado na nossa alimentação, compulsionando, estragando às vezes à noite toda aquela dieta do dia, ou a gente aprende que alguns alimentos têm que fazer parte da nossa rotina para garantir aquela satisfação, aquela saciedade durante o dia. E a salada, com certeza, ela é indispensável na nossa alimentação. Para você começar a se acostumar com o paladar dela, eu recomendo que você seja criativa, né? Pique a salada, deixe tudo muito picadinho, decore com frango, com peixe, com sardinha, com atum, para deixá-la mais saborosa. Eu particularmente ainda gosto às vezes de jogar uns pedacinhos de castanha, sementes, para deixar ela crocante. Enfim, não tô aqui agora para dar dicas culinárias para vocês, mas eu realmente não tenho como deixar fora dessa listinha as saladas, os verdes, legumes, verduras, ok? Um quarto grupo de alimentos que eu considero indispensável na minha rotina alimentar e, consequentemente, na tua também, são as frutas. Sim, as frutas devem ser inseridas diariamente na nossa rotina, na nossa alimentação. E se você não tem o hábito de consumi-las, por favor, tá na hora de fazer muitos ajustes. Das frutas, existem 4 que eu considero muito especiais e que elas são bem saciatórias, nos sustentam bastante e isso, consequentemente, combate aquela tua fome noturna. E são elas: o abacate, a banana, o coco e o abacaxi. Se você ainda não tem o hábito de ingerir essas frutinhas no seu dia a dia, eu realmente recomendo que você passe a consumi-las e faça esse teste. Eu tenho certeza que você vai sentir diferença sim no seu organismo e que elas vão te fazer muito bem. E o último alimento que eu te recomendo com a consciência leve e que esse eu sei que você já consome é a pipoca. Sim, a pipoca é uma ótima opção de lanche. Até no seu período noturno, o consumo dela pode ser algo super agradável e super prazeroso aí para tirar aquela vontade de gordice. Porém, eu tenho um alerta para te fazer. A pipoca que eu tô te recomendando não é a pipoca de micro-ondas. Aquela pipoca é industrializada, aquilo que eu falei para você que eu não quero que você tenha na sua alimentação. A pipoca que eu te recomendo é a pipoca do milho, né? Feito na panela ou na pipoqueira. Cuidado também para não botar muita cobertura nessa pipoca e nem muita gordura. O preferível é que você consuma ela o mais sequinha possível, com poucos temperinhos. Mas sim, a pipoca é uma ótima opção para te manter saciada, sustentada e mais, né? A pipoca também deixa a gente feliz
porque nos remete a muitos momentos de prazer, alegria, e por isso a gente gosta tanto dessa opção alimentar. Bom, vamos revisar aí os 5 alimentos que eu falei para você e que não podem faltar na tua alimentação? Então, o primeiro são os ovos, as carnes magras, como frangos e peixes, a salada, verduras, legumes, as frutas e a pipoquinha que eu te dei de presente. Bom, e agora que você já sabe toda essa parte alimentar, como administrar melhor a sua rotina de alimentação durante o dia, eu ainda tenho algumas outras dicas para te dar, que é a cerejinha do bolo, que vai deixar tudo isso ainda mais perfeito. Olha só, muitas pessoas têm o hábito de praticar atividade física pela manhã, justamente para ter mais disposição durante o dia e conseguir render melhor no trabalho. Mas eu também conheço muitas pessoas que optam por botar a atividade física ao final do expediente, ao fim do dia, justamente para jogar todo esse estresse de lado, todo o peso do dia, descarregar já em uma atividade. Então, se você é daquela pessoa que tem essa tendência à compulsão alimentar à noite, a querer um prazer, né, uma recompensa depois de um dia tão estressante de trabalho, talvez uma atividade física no período noturno seja sim uma boa opção para você. Porque daí você sai da sua atividade, já descarrega aquelas suas energias em algum lugar, já tem esse sentimento de prazer ali liberado, e então você consegue dar conta do restante das suas atividades. E aí, gostou das minhas dicas? Qual delas você vai começar a fazer a partir de agora, hein? E quanto às dicas alimentares, que alimentos você vai priorizar na sua vida a partir de hoje? E se você tiver mais alguma dica, mais alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui no meu canal, não esqueça de deixar ali nos comentários a sua sugestão. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu te ajudei de alguma forma. E se inscreve aqui no canal, no botão vermelho, e também ativa as notificações no sininho que tem logo do lado. Vai ser um prazer para mim continuar te ajudando e trazer conteúdo aqui para você. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo e até o próximo vídeo.